No canal André Carpano, eu estava trazendo algum tempo atrás a série In The Chosen, só que eu parei de trazer porque começou a dar direito autoral, eu tinha que cortar algumas partes, aí começa a cortar, ninguém vai entender o contexto. Então, tive que parar. Estava fazendo comentários sobre a série The Chosen, e por incrível que pareça, ela está fazendo um sucesso gigantesco lá assim, na internet, por conta que ele vai agora começar no SBT, né? E o povo tá feliz com isso daí, tá radiante. Inclusive, eu recomendo, quem puder, assista, porque é boa. Já fiz algumas críticas e eu vou ler aqui uma matéria e depois eu vou comentar alguns detalhes aí do The Chosen, tá bom? Põe na tela aí, BBT, para nós e deixa daquele jeito lá, ungido, maroto, sobrenatural pra gente. Aê, isso! O The Chosen lá no SBT, a estreia. Com milhões de telespectadores pelo mundo, a série The Chosen estará acessível também pela TV aberta agora através do Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, a antiga TVS, emissora do apresentador Silvio Santos. TVS faz tempo, hein? Sua mãe falava isso? Você fala ainda TVS? A minha mãe ainda fala TVS, viu? Põe na TVS para a gente assistir. Minha mãe ainda fala isso. Fila do Inampes. Minha mãe fala bem essas né? Vivo Gordo. Põe lá no Vivo Gordo para a gente assistir. Minha mãe ainda é dessa época. O conteúdo que se retrata sobre a vida de Cristo poderá ser assistido agora no SBT a partir das 22 horas desta última segunda-feira, né? Ontem, né? Ao longo de toda a semana, a emissora vai exibir toda a primeira temporada da produção feita pelo Angel Studios. Como possui 8 capítulos, o projeto do SBT é exibir o último capítulo dessa temporada do The Chosen justamente no feriado de Natal, 25 de dezembro. Bom, para quem não sabe, essa série é um sucesso mundial. O Globoplay também, que é do Grupo Globo, comprou aí os direitos para poder colocar o The Chosen, né? E agora eles estão muito incomodados em aparecer, se vincular à imagem de Cristo, né? E ao meio religioso, não sei porquê, né? Apareceu esse desejo, assim, né? De uma forma que a gente não consegue explicar, por parte dos lacradores e emissoras, sem contar aí a Record, né, que já vinha fazendo trabalho religioso com novelas e séries, mas a gente finge que não entende o porquê disso. Né, companheiro, a gente não consegue entender. Apesar de que Silvio Santos é conservador e judeu, mas ele sempre procurou se desvencilhar dessa imagem religiosa. Agora, para quem não entende sobre a série The Chosen, ela não é uma série que conta o contexto bíblico pela ótica dos apóstolos, como está escrito, por exemplo, nos 4 evangelhos e nas demais cartas de Pedro, de João, de Judas, de Paulo. Ele está sendo contado por uma outra ótica. É explicado de uma forma diferente. E quem for assistir e ainda não assistiu, não se espante se não vê lá, por exemplo, o jeito que é narrado o Evangelho de Mateus, que foi baseado naquele filme Reis dos Reis, que costuma passar na Record aí durante o Natal, todo mundo via lá, que é um filme longo, se não me engano é 3 horas e meia ou 4, que a imagem do Cristo que aparece lá, inclusive, é muito usada em vários lugares, e é uma imagem que muitas pessoas se identificam muito, acreditam que aquele ali é o verdadeiro Cristo, né? Que foi algo que colou. A gente consegue entender quem é Jesus pela ótica humana. E, particularmente, eu acho muito emocionante. Eu acho muito emocionante. E para mim foi uma honra narrar aí alguns episódios do The Chosen, porque eu pude pregar o evangelho para o meu filho. Porque, para quem não sabe, quem é o meu editor é o meu filho. A maioria dos alguns vídeos eu edito, outros é ele. E ele foi
ver ali a minha narração do The Chosen, se interessou, começou a mergulhar mais no evangelho através do The Chosen. Foi uma forma de, sem palavras, eu conseguir conduzir isso para o meu filho. Porque uma coisa é você ensinar o caminho ao seu filho, e outra coisa, o seu filho ter curiosidade sobre coisas paralelas e criar perguntas que você não esperava que alguém fosse fazer. Isso é emocionante. Por exemplo, o meu filho comenta muito sobre alguns amigos dele que não são cristãos e perguntam para ele por que, que ele honra a Deus, por que, que ele honra o pai, por que, que ele tem o costume conservador. Dentro disso, ele veio com umas perguntas que algumas pessoas, inclusive, que hoje na escola, a maioria, boa parte dos jovens são satanistas, sabia? E falam muito mal de Cristo. O meu filho veio me perguntar a ligação entre os romanos, entre os faraós e Jesus, e como que você explica isso? Na ótica de muitas pessoas, Abraão é quem deu origem ao Egito e aos faraós. E algumas pessoas que não, eu acho que conhecem, mas é por mau caratismo, explicam dessa forma, que Faraó, os egípcios vieram de Abraão. Negativo. A esposa de Abraão, Sara, não podia dar luz. Pediu para que ele tivesse um filho com sua serva Agar, que era egípcia. Já existia o Egito, há muito tempo. Inclusive, tem coisas que a Bíblia não descreve, a tradição oral dos judeus ensina, e também tem livros como a História dos Hebreus, que nos traz muitos relatos e nos dá uma compreensão melhor dos fatos, como a época que Abraão desceu para o Egito, a Bíblia não revela como que ele ficou rico. E se você perguntar para um teólogo que fez apenas o básico ou um médio de teologia, ele não vai saber te explicar por que Abraão ficou rico. Ah, porque Deus estalou o dedo e pau, transformou ele rico? Negativo. E se eu explicar para vocês o porquê que Abraão ficou rico, tem gente aqui que vai cair para trás. Vocês querem saber o porquê que Abraão ficou rico? Então eu tive que explicar coisas assim para o meu filho, alguns contextos a mais, mas não é porque eu cheguei e fui dar uma aula para ele, mas é porque ele teve curiosidade de se aprofundar nos patriarcas, saber mais como era a situação no período bíblico e conhecer um pouco mais de Cristo. A Zona Vermelha, que é muito retratada na série The Chosen, conta como o Império Romano dominava ali o povo de Israel. Então, tem muita coisa que a gente precisa compreender a fundo, para quem é mais curioso, e acaba vendo que o The Chosen, ele acaba explicando muita coisa. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!